hoje a nossa aula sobre vanguardas europeias, ela vem na sequência da aula sobre pré-modernismo, tá? O pré-modernismo acontecia só no Brasil, vanguardas europeias está acontecendo lá na Europa, mas a gente tem que pensar nisso antes de estudar modernismo, que é o nosso próximo conteúdo, porque as vanguardas elas influenciam completamente a produção artística de todo o mundo ocidental e também do Brasil. Então é por isso que a gente faz voltamos para a Europa mais uma vez, para pensar o que está acontecendo lá nas artes, tá? Para começar, a vanguarda é uma palavra que vem do francês, vanguard, que significa aquilo que está à frente, antes, que antecede. Então, as ideias das vanguardas europeias era fazer uma inovação na maneira como as artes estavam sendo produzidas, tá? É isso que significa, e aí a gente vai ver cada uma delas, que são 5. Qual é o contexto histórico? O que está acontecendo no mundo quando as vanguardas começam a aparecer? É nas primeiras décadas do século XX, então elas começam o dadaísmo começa a aparecer a partir de 1905, tem as primeiras manifestações. E é o mesmo contexto do pré-modernismo no Brasil, é aquela ideia de Belle Époque. Eu tenho uma renovação, está surgindo grandes invenções nesse momento da história da humanidade, como a luz elétrica, carro, cinema, fotografia, além de uma produção industrial em grande escala dos bens de consumo. Isso não acontecia antes o mundo era muito mais manufaturado, tá? Então eu tenho essa industrialização crescente. Todas as vanguardas se opõem à Primeira Guerra Mundial, elas são contra a violência que vai ser usada na Primeira Guerra Mundial e essa disputa territorial e de comércio que vai acontecer durante a Primeira Guerra, com exceção do futurismo, que era a favor da guerra. Isso é bem importante, isso costuma cair no Enem, tá? Então lembrem, o futurismo, que é a primeira vanguarda que eu vou explicar, eles eram a favor do militarismo, das armas e da inovação tecnológica armamentista, enquanto todas as outras se opunham a isso e não achavam legal, não achavam que a guerra devia existir. Isso é bem importante, repetindo, costuma cair. Tá? Então eu tenho esse contexto histórico da Belle Époque, essa industrialização, e isso acontece por causa da segunda revolução industrial, como eu expliquei lá na aula anterior. Se precisar, voltem lá para dar uma olhada. E as vanguardas europeias, elas vão então influenciar todos os movimentos artísticos e culturais do mundo moderno, tá? Desde pintura, escultura, arquitetura, a própria fotografia, a literatura, que é o que é mais importante para nós, cinema, o teatro, a música, todas as formas de artes vão ser influenciadas pelas vanguardas, porque elas têm em comum romper com a tradição, romper com tudo que estava sendo feito em artes até então, tá? É uma renovação estética, memorizem isso, algo de novo nas artes. É isso que elas têm em comum e que vocês têm que memorizar, tá? Elas são realmente bem importantes para a gente pensar a produção artística. Eu vou fazer aqui nessa aula uma análise maior de obras plásticas, como pintura, tá? E menos de literatura, porque a gente vai falar de literatura lá no modernismo. Aqui as características elas ficam mais evidenciadas de cada uma das vanguardas quando a gente olha nas obras visuais, tá? Principalmente nas pinturas. Então eu vou mostrar um pouco de literatura aqui, mas para vocês compreenderem as ideias principais de cada vanguarda, fica mais claro nas obras, tá? Então vamos para o primeiro, que é o futurismo. O futurismo, ele nasceu na Itália, tá? O fundador dele é o Filippo Marinetti, é esse carinha aqui da foto, tá? E então é um grupo de intelectuais e artistas que se unem e eles lançam no jornal Le Figaro na França, apesar do Marinetti ser italiano, é na França, nesse jornal. Vocês veem que não dá pra ver, né? Não dá pra ler, não tá nítida a imagem, mas dá pra ver bem aqui no canto esquerdo, onde tá grifado de amarelo, é aí, ó, Le Futurisme. O futurismo é onde saiu esse manifesto. É bem interessante que vocês leiam e eu vou deixar o link lá no Google que vocês estão usando, né? Para que vocês leiam todo. Mas eu vou falar aqui de algumas partes. Então, quais são as características do futurismo? Só antes de falar isso, eu vou falar uma coisa que é bem importante, que o Marinetti, em 1919, ele se filia
ao Partido Nacional Fascista da Itália. Isso é muito complicado, tá? É um problema na história dele e acaba que prejudica um pouco. O futurismo a gente acaba vendo com maus olhos, porque eles eram a favor da guerra, depois ele já tem essa aproximação ideológica com as ideias fascistas e é muito problemático, tá? Mas vamos, né, não vamos pensar nisso agora, vamos analisar como eles foram bons para a produção artística, para essa renovação das artes, tá? Então, quais as características do futurismo? Eles acreditavam que a arte ela tinha que mostrar o movimento. Isso está relacionado com essa indústria, tá? Com técnica, com a cidade que fica cada vez mais rápida, mais acelerada. Então, eles acham que é importante, e o nome se relaciona a isso, tá? Futurismo, a mostrar esse movimento das cidades, essa aceleração da vida moderna. Celebração da técnica e da velocidade, mais ou menos a mesma coisa. Desprezo pelo passado, isso é comum em todas as vanguardas, tá? Todas as vanguardas acreditavam que tinha que ter uma renovação na maneira como se representasse. É como se antes, gente, eu quisesse representar uma mulher, eu quero fazer uma pintura de uma mulher, e eu vou pintar a pele dela da maneira mais próxima da realidade, o olho dela da cor mais próxima da realidade, o cabelo dela com a textura mais próxima possível. E as vanguardas, a partir desse momento, eles falam, não é assim que eu tenho que representar. A arte, ela não tem que estar igual à realidade. Ela pode ser diferente, tem milhares de formas que eu posso representar as mesmas coisas que estão no mundo, tá? Então, essa ruptura com o passado é nesse sentido, de usar outras técnicas para representar o real, tá? Na literatura daí, tá? Uso de onomatopeias, palavras com sonoridade que imitam ruídos, vozes, som de objetos. Poesia com uso de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade, tá? Então, frasezinha curta, eles não usavam muita pontuação para dar aquele ritmo maior, mas isso tudo a gente vai ver melhor no modernismo, eu não vou me deter agora, tá? Uso de cores vivas nas pinturas, bastante contraste entre as cores, tá? Não tem aquela sutileza para mudar de uma cor para outra, tá? Então é bem marcada as cores, sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a ideia justamente de movimento, tá? E eu não falei para vocês aqui, eu pulei, mas esse elogio do caráter higiênico da guerra. E aí eu fiz um recorte aqui do manifesto que ele fala, olha só que problemático. Nós queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas e as belas ideias que matam. Eu selecionei esse trecho justamente para mostrar para vocês como eles se relacionavam com essa ideia de guerra como algo positivo para limpar o mundo, tá? Muito, muito problemático. Outro trecho aqui que eu quero mostrar para vocês é como eles queriam romper mesmo com o passado e eles desprezavam todas as artes feitas até então. Nós queremos demolir os museus, isto é, destruir toda a arte clássica, as bibliotecas, combater o moralismo, o feminismo e todas as covardias oportunistas e utilitárias. Eu não vou nem comentar, porque eu acho que para quem interpreta aqui o texto já vê problemas sozinho, acho que eu não nem precisa, né? As obras, gente. Eu vou tentar ser rápida. Essa aula também vai ser dividida em duas partes, porque senão vai ficar muito longa, tá? Então, eu peguei todas essas três obras, são do mesmo autor, que é o Giacomo Ballo. Ele é bem importante para o futurismo nas artes plásticas visuais. E as três obras dele, duas de 1913 e uma de 1912, mostram essa ideia de movimento. Às vezes fala, o futurismo é uma vanguarda europeia que valorizava a representação do movimento, mas você não consegue muito ver como que isso acontece. Eu acho que nessas obras fica mais fácil de ver. Olha só, essa obra aqui chama Dinamismo de um Cão na Coleira. É muito legal, gente. Dá pra ver aqui uma pessoa que está segurando a coleira. Eu acho que dá para ver bem. Eu queria ter o cursor, eu não tenho para mostrar para vocês, mas eu acho que dá para acompanhar. Dá para ver bem, né, o fio da coleira aqui, ó. E ele tem 4 sombras. Então dá para já perceber só no fio da coleira que esse cão e essa pessoa estão em movimento. Eles não estão parados. Olha as patinhas do cachorro.
pelas marcas, pelas pinceladas, dá pra ver também que ele tá se movendo, assim como a pessoa que tá levando ele passear. Então essa ideia de movimento, e olha as cores, é meio preto e branco, tem aí um pouquinho de marrom bege, mas são cores bem marcadas, tá? Não é nada sutil, é bem marcado mesmo, então acho que dá pra ver bem essa ideia de movimento. Aqui também, gente, olha só, chama o voo das andorinhas. Na parte de baixo dá pra ver bem, olha, é como se a andorinha estivesse voando mesmo, e fosse ficando essa marca dela, bem marcada pelas cores, que são fortes, mais uma vez, e vai ficando bem marcada o movimento das asas. Então, tu vê como se fosse a mesma andorinha que estivesse voando, essa ideia de movimento, tá? Eu acho que dá pra perceber. E aqui também chama, eles amavam, né, toda essa tecnologia, luz elétrica, fotografia, carros, amavam, então muito das obras deles estão focando nisso, tá? Em enaltecer esses avanços tecnológicos. E essa aqui é do automóvel, tá? É do mesmo artista. E é como se fosse um automóvel em movimento. Eu acho essa menos óbvia de perceber como que tá esse movimento, mas essas ondas, essas curvas, assim, essas representações circulares dão ideia da roda se movendo, tá? Então eu acho que dá pra ver, dá pra entender aí um pouco do que eles queriam representar com as obras, tá?